Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. Estamos de volta para mais uma conversa a dois neste nosso podcast, onde aspiramos a falar sobre tudo. E desta vez continuamos no tema mente e emoção e falaremos sobre a influência das redes sociais na saúde mental e emocional. Vamos tentar passar um bocadinho pelo que achamos que é positivo e o que é negativo, eventualmente focar um bocadinho mais no negativo, porque nos dias que correm é um bocado difícil. Aliás, acho que não há uma educação, uma literacia para um uso saudável e correto e, portanto, há aqui alguns volta sempre à problemas. educação, não é? Temos sermos educados para saber usar as ferramentas que nós temos à nossa volta. Temos noção, temos consciência, tudo por aí. E no final tenho uma pergunta, uma rasteira para ti, que acho que eventualmente pode trazer aqui algum debate. E já vou dizer já aqui que eu não dormi sobre o assunto, portanto vai ser uma resposta um bocado às três pancadas, mas vai ser o que é, vai ser genuíno. Pronto. A minha pergunta não é rasteira, vês? Assim, eu não faço rasteiras com esse objetivo. Eu sei também. Pronto, então queres começar tu? Queres que eu diga já aqui algumas das coisas? Começa, já há alguns comentários que eu já fui. Ok, pensar. então a primeira das coisas é o eventualmente não conseguirmos controlar um scroll infinito. E em vez de passarmos eventualmente 10, 15 minutos, meia hora no máximo por dia, porque queremos estar informados, porque queremos estar conectados com amigos, familiares, conhecidos que estão ligados a nós no dia-a-dia apenas através das redes sociais, que isto acontece regularmente, não é? Há pessoas que também não por falas, escolha, não é? Sim. Mas não conseguis controlar isso. E então, em vez de estares 15, 10, meia hora, estás 2 horas, 5 horas. Sim, não faço e ideia. Ao longo do dia, particularmente em várias vezes. E particularmente o exemplo de estares à noite, não é? Estares a tentar adormecer, já estás deitada e estares a usar, estás a ver vídeos infinitos nas redes sociais à espera que o sono chegue, mas na verdade estás a afastá-lo. A luz azul também. Sim, se bem que aparentemente nós daquilo. É que já também falámos acerca disto das redes sociais há uns quantos episódios atrás. E aparentemente, por aquilo que nós percebemos hoje em dia, o facto de tu conseguires ter filtros no telemóvel para reduzir um bocadinho, e nos computadores e tudo, reduzir um bocadinho a luz. Também. Mas estás na cama, eventualmente já não estás com os óculos. Pois, mas a luz azul e substituí-la mais por laranja, isso já ajuda um bocadinho mais. Os ecrãs terem menos estás iluminação. a excitar ou Sim, também tem essa parte. E a tua emoção, Sim, inclusive. eu lembro-me de nós discutirmos tentar, por exemplo, jogar jogos de tabuleiro ou alguma coisa do género, não é? Físicos, não é? Sem ecrãs. Mas o problema é que Mas que é também aquilo que estás a sejam dizer. calmos, não é? Porque Exato. Se estás a estimular o cérebro à mesma, Sim. estás a perpetuar isso à mesma. Havia mais qualquer coisa que eu queria dizer, mas é de me lembrar depois. Ok. Pronto. E neste scroll, haver também muitas contas ou muitas informações que tu recebes e que consegues facilmente adquirir, que depois te fazem levar a comparações e que te fazem eventualmente sentir mal, sentir ansiedade, sentir baixa autoestima. Sim, isso é particularmente mau no início, na infância, na adolescência, em que ainda estão mas a mesmo aprender. em adultos. Sim, eu imagino que isso potencia o problema, não é? Foi também um bocadinho os estudos que nós encontramos, assim, ao de leve, não fizemos uma investigação assim tão densa. Mas em que, mesmo no caso dos adultos, se já tinham a predisposição para, sei lá, terem depressão, terem baixa autoestima ou o que seja, as redes sociais acabavam por potenciar isso, principalmente se eles estivessem a seguir. Se mal usadas, não é? Exatamente. Consegues usar para te inspirares e para ver as coisas. E para sair desse buraco também. Mas muitas vezes
é o contrário que acontece. Sim, eu entretanto já me lembrei do que é que eu ia comentar. Tem que ver com uma coisa que eu também já vi várias vezes. Antigamente não havia essa possibilidade das pessoas estarem conectadas desta maneira, não é? E hoje em dia as pessoas quase às vezes ficarem chateadas contigo. Aliás, ficam chateadas connosco se nós não estamos rapidamente disponíveis. Se telefonaram e nós demorámos meia hora para devolver a chamada. Mas eu telefonei-te e não estavas disponível, como assim? E antigamente, não foi há assim tantos anos, não foi há mais de 100 anos, em que era perfeitamente habitual tu saíres de casa de manhã, foste para o trabalho, foste fazer isto, foste fazer aquilo outro, voltas, férias, sei lá, whatever, e durante o dia inteiro, talvez vários dias seguidos, não estavas contactável. Acabou. Ponto final. Há menos de 100 anos. Pois. Eu não tinha telemóvel no início quando comecei a escola. Eu ia para a escola e pronto. E mesmo as chamadas... Meu pai ia para o trabalho e falávamos com ele quando ele chegasse a casa. Não... E assumias que ele havia de estar bem. Que estaria bem. Não, pronto, é o que é. Sim, essa constante necessidade de estar conectável também penso que não é saudável. Pois, é isso mesmo. Tanto ao nível pessoal como profissional. Sim. Também aliás, acho que há uma lei qualquer que saiu agora, ou não sei se foi em Portugal, mas que defendeu os trabalhadores. Tipo, depois daquela hora ele não é obrigado a atender chamadas, ele não é obrigado a responder a e-mails. Teoricamente eu penso que isso já existia, talvez não fosse tão sei lá, punitivo, o que seja, mas penso que essas regras já existiam há algum tempo. Mas força. Pronto, então já estamos a ficar sem tempo, como sempre, portanto eu vou passar aqui um bocadinho à frente e dizer, por exemplo, que a média global de uso de redes sociais hoje em dia, quer dizer, este estudo, não é estudo, esta estatística. Sim, é de 2023, a média global é 2 horas e 24 minutos por dia, que é bastante. Não é? Se tu dedicasses 2 horas e 24 minutos a fazer, sei lá, uma coisa que seja proativa para ti, estudares alguma coisa, fazeres um hobby que te... Ok, acho que a comparação aqui em princípio seria mais do descanso, não é? Assumir que tu, se estás a ver, principalmente durante tanto tempo, redes sociais, será mais o descanso do que propriamente estás a estimular o cérebro e a aprender e a trabalhar ou o que seja, não é? Sim, claro. Mas hobbies, ou ir fazer uma caminhada. Sim, certamente. Fazer uma caminhada de 15 minutos, meia hora, muito melhor. Jogar um jogo de tabuleiro ou outra coisa qualquer. Ou ter tempo para cozinhar uma alimentação saudável. Por Muitas exemplo, vezes dizem que não tenho tempo, mas tem tempo para estar... Ouvir um podcast como este. Em 2 horas e meia, claramente tem tempo para ver um episódio destes e o episódio do mês do Não Há 2 Sem 3, portanto, olha, até rimou. E portanto, acho que sim, realmente. Pronto, mas o nosso podcast não é preciso essa desculpa. A pessoa pode estar a ouvir e a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Portanto, não venham cá com desculpas. Ok. Cerca de 40% dos adolescentes dizem que as redes sociais os fazem sentir inseguros ou ansiosos, tanto pelo seu estilo de vida como pelo seu corpo. Há muitas histórias de bulimia, anorexia. Sim, isso tudo. Eu estava a imaginar tipo, para explicar uma criança e um adolescente que... Porque, bolas, eles estão a aprender, não é? Eles estão a tentar navegar este mundo que é bastante complicado de si em muitas coisas. É muito simples em muitas coisas, mas também é muito complicado em muitas coisas. E hoje em dia realmente são bombardeados com estímulos, com ideias, com tentativas às vezes até bastante invasivas de serem educados, não é? Inclusive uma coisa, por exemplo, não vale a pena estar aqui a entrar em políticas e coisas do género, mas é um facto que em Portugal, à partida, tu contas com uma certa cultura geral de portuguesa, a usar a língua portuguesa de Portugal, não é? E não do Brasil. E, por exemplo, é muito fácil os jovens hoje em dia estarem a ver imensos vídeos, por exemplo, com português do Brasil e acabam por ficar mais versados nessa versão do português do que na de Portugal.
Isso faz-me alguma confusão também, por acaso. Sim. E isto também da comparação, muitas vezes não tem uma fundamentação real, porque a maior parte das vezes o que tu publicas nas redes sociais é a parte boa, que às vezes até não é real, às vezes até tem um Photoshop ou tem uma inteligência filtro, artificial ou o que quer Pois, que seja. isso- E portanto, a pessoa está-se a comparar com uma coisa que não é real. Sim. E, tipo, isto Não, e à partida uma coisa e depois, que... desculpa, e a importância nos jovens e nos adolescentes ainda mais de os pais poderem ter algum controle sobre isto e saberem também educá-los neste uso consciente, porque, por exemplo, se tiverem interesse, vejam, por exemplo, aquela série A Adolescência, que mostra um caso extremo, mas que facilmente pode acontecer, porque há muito bullying e depois há linguagens que são usadas, emojis e essas coisas que quem não está por dentro, eu não sabia. Sim. Eu posso ver aqueles comentários, eu não faço ideia do que é que está ali a ser dito, mas estão coisas a ser ditas e coisas graves, portanto Pois. um adulto que não esteja por dentro disso não vai saber controlar ou ajudar sequer. Sim. Portanto, sim, eu estava acerca disso, eu também tinha pensado numa coisa que era, pronto, exatamente essa questão dos momentos. Portanto, a vida de uma pessoa, se tu reduzisses a momentos, não é? Pá, olha, perdeste o trabalho, por exemplo, o emprego, foste despedida, comeste qualquer coisa boa ao almoço, não sei quem deu-te uma má notícia da parte da tarde e tu choraste. Depois, mais ao final do dia, tu vestiste um vestido bué da fixe e bonito e sentes-te bonita e vais jantar fora com os teus amigos e não sei o quê. E é o que estás a dizer, portanto, nas redes sociais, destas várias fotografias e vídeos, não é? Destes vários momentos, o que tu selecionas e dizes, normalmente ok, o almoço... é só o bom, sim. Não, Há também, eu já vi casos de pessoas que conheço na vida real de estarem, por exemplo, deprimidos ou de algo do género e publicarem isso tudo, publicarem os sentimentos todos, os pensamentos Sim. todos, as coisas más. certo. É assim, Também é preferível não- fazê-lo aí do que não fazer de todo, não é? Sim, mas acho que não é. o ideal sim. era procurarem ajuda e realmente haver um bocado espaço. de exorcizar a coisa, não é? Ali. Pois, não é melhor. Mas sim, é suposto procurarem ajuda no outro lado. Mas este exemplo acho que para as crianças possivelmente faz algum sentido para elas arrumarem na cabeça esta questão, não é? De tu, na verdade, ou seja, não olharem para essas redes sociais e terem muita consciência de que aquilo é uma coisa filtrada, não é? Para o bom e para o mau, mas muitas das vezes só as coisas melhores que aquela pessoa acha que aconteceram e que a vida na verdade tem uma imensidão de momentos. Certo. Estamos a ficar sem tempo, portanto, vamos passar um bocadinho rápido nos outros tópicos. Está provado que o uso das redes sociais também é como um vício, como outro qualquer, como Sim. uma droga, como algo, como... Sim, faz parte da própria natureza da plataforma, de um serviço, não é? Tu tens um produto, tens um serviço e tu queres que ele seja, em princípio, bom o suficiente para as pessoas usarem e queres um quesito mínimo de vício no sentido de ter a certeza que as pessoas voltam lá, não é? Agora, acho que é levado ao extremo e com alguma... sei lá, algum malefício. Uma coisa engraçada é que o botão de refresh, aquela coisa de fazer scroll para aquilo, fazer refresh, foi inspirado nas máquinas dos casinos. Ok. Pronto, do sono, ansiedade e bem-estar já falamos mais ou menos, das perturbações do sono, tanto da luz como desta coisa da ansiedade, da comparação e de conteúdos negativos ou polémicos. Não, às vezes não é só o comparares a vida da outra pessoa e a vida da outra pessoa parece um mar de rosas. Às vezes é veres coisas
só coisas más, só coisas tristes, só tipo guerras. Tipo, Inclusive nas este matou notícias até aquele, mesmo. aquele fez não sei o quê. E depois, para além dessas notícias, depois é o ódio que tu vês que é nos gerado, comentários. Sim, isso é, então... algo mesmo estrondoso. Mas mesmo na televisão, por exemplo, também é muito fácil tu estares também nesse mar de notícias negativas. Já várias vezes que também comentámos a ideia de, e existem, acho eu, vários jornais e o que seja, só com notícias boas, não é? A tentar exatamente sair dessa lama. O problema é que o ser humano também gosta do drama, não é? Pois, portanto, capta. Mas é preciso ter essa noção e é preciso equilíbrio. não dar demasiadas visualizações também a essas coisas. Sim. Depois existe também o cyberbullying, que é aquilo que eu estava a falar daquela série da adolescência. Sim. O trolling. Sim. Mas também existe a coisa boa de ser mais fácil estares conectado, não é? Com quem não consegues ver todos os dias ou não consegues falar todos os dias, e ser mais fácil, por exemplo, publicares uma foto ou publicares um texto e dares a notícia de que aconteceu aquilo a todos os teus amigos e conhecidos de uma só vez, e eles terem a oportunidade de fazerem, de ser um grupo, não é? De ser uma experiência. Pode ser bom, não é? Pode ser uma coisa benéfica. Pode não ser, mas também pode ser. Haver grupos de ajuda, haver grupos de pessoas que gostam disto ou daquilo e que se juntam e que no fim de contas, boa. tu vives em sociedade e é suposto estar conectado até certo ponto com uma data de pessoas diferentes, de campos diferentes, de conhecimentos diferentes por aí fora. As redes sociais, à partida, são uma forma de conectares com outras pessoas. Ponto. Sim. Não é? É simplesmente como é que tu usas a ferramenta. Uso, não é? Nós no outro episódio falamos sobre isto, já dissemos que achamos que é uma boa ferramenta. Aliás, para empresas que estão a iniciar o seu trabalho, ou para artistas, ou para quem queira divulgar alguma coisa, é muito mais fácil nos dias de hoje tu conseguires chegar a algum sítio, não é? Tu consegues simplesmente pôr uma coisa na internet e de repente tens a possibilidade de pessoas que nunca viste, que moram a milhões de quilómetros de distância, poderem ter acesso àquilo, do que antigamente. O que é que tu fazias? Tu tinhas que ir falar com este ou com aquele para te fazer não sei o quê, ou então tinhas que andar a pedir para pôr cartazes porque vais fazer um espetáculo ou não sei o quê. E é quase também uma forma de tu mostrares não só um portfólio, por exemplo, a uma entidade que possa comprar um espetáculo, no nosso caso, não é? Sim. Mas também de tu teres uma espécie de stamp de selo, sim, de aprovação por parte do público, não é? Há não sei quantos gostos do público, então isso quer dizer que estes tipos devem estar a fazer um bom trabalho, que não é necessariamente pronto. Mas muitas das vezes as entidades olham para isso porque é mais fácil olhar para esses números, não é? Do que estar a analisar um vídeo nosso, por exemplo, de um espetáculo e perceber se realmente tem qualidade ou não. Sim. Nós basicamente temos 1 minuto, ainda vamos fazer as perguntas. Temos 1 minuto. Acho que era fixe. Acerca dos estudos, há uma coisa muito importante que eu queria dizer, que é a maioria dos estudos que eu vi que estávamos a juntar eram muito curtos no tempo. E principalmente eram situações em que as pessoas estavam a usar muito as redes sociais e depois o estudo analisava isso e a seguir, durante uma semana, um mês ou qualquer coisa assim do género, tentavam analisar a redução do uso das redes sociais ou o controle das redes sociais. E normalmente as pessoas diziam que ficavam muito melhores e que com menos ansiedade, isto e aquilo outro. E um dos meus comentários é que eu gostava de perceber, ao longo de um ano depois deles tomarem essa decisão de usarem muito menos as redes sociais, se continuavam a ter realmente esses benefícios e não sei o quê. Porque tu, durante uns dias ou durante uma semana, mesmo que tu estivesses um bocado viciada, seja nas redes sociais, seja noutra coisa, eventualmente tu até consegues encontrar uma espécie de novidade nesta outra vida, não é? De, isto realmente eu agora consigo fazer outras coisas, tenho mais tempo para isto, blá blá blá, mas ainda não sentes realmente falta das redes sociais, não é? Acho eu. Portanto, gostava de perceber ao longo de 6 meses, 1 ano, eu acho que isso é eu já tive mas essa sustentado depois, percebes? Sim. Eu acho que é mais fácil tu, neste curto espaço de tempo, ainda veres
focar-te nas coisas boas e até pões de lado o resto. Portanto, eu acho que é importante. Eu acho que devíamos fazer as perguntas, sim. A minha pergunta já está basicamente respondida, mas eu posso-te fazer na mesma, que era qual é que achas que é a principal diferença entre o que se vive nas redes sociais e o que se vive de fora delas? Sim, eu acho que nós já falámos acerca disso, que é... Isto é um novo modelo que tu sugeriste de fazermos perguntas um ao outro. Uma pergunta a cada um. Então, eu acho que já falámos, sim, do facto de muitas das vezes ser o real e o irreal? Sim, o irreal. Sim. E principalmente o facto de ser falso, não é? As redes sociais, por causa dessa filtragem, tanto para um como para o mal. Eu acho que é essencialmente isso. Pá, agora, eu acho que a minha pergunta a ti acaba por também ser uma das coisas principais que eu quero responder, que é o que é que se podia mudar se tu fizesses uma rede social. Então, queres que eu te pergunte a tua pergunta? Eu acho que nós podemos perguntar um ao outro a minha pergunta. Então pergunta lá. A ti? Sim. O que é que tu fazias se tu criasses uma rede social? O que é que tu fazias? Pronto, eu vou dizer outra Como vez é que tu fazias? eu não dormi sobre este assunto, portanto isto eu acho que era uma Sim, mas pergunta aproxima-te eu acho que isto era uma pergunta que merecia ponderação e pesquisa e essas coisas todas, mas de qualquer maneira, assim à primeira vista, eu acho que tendo em conta que aquela frase que diz que dá uma máscara a um homem e vais então conhecê-lo bem, não é? Portanto, estás no anonimato e a pessoa vai fazer o que quiser porque deixou de ter repercussões, de ter sim. Haver alguma forma de tu validares a tua pessoa naquela rede social. Portanto, a rede social saber que és tu e tudo o que tu disseres ou fizeres vai estar identificado contigo, com a tua pessoa. E portanto, se calhar aí as pessoas já não terão tanta facilidade em nestes comentários de ódio, neste espalhar o mal, o eu acho que o perigoso numa coisa desse género é, primeiro, acho que há muitas pessoas, e tu és, acho eu, uma delas, que procura evitar ao máximo estar a entregar informação. Eu não faço ideia como é que isto era possível fazer, mas... Eu acho que já hoje em dia tens muita dificuldade, e eu acho bem, muita dificuldade em estar a acreditar numa empresa privada e que vai pegar nos teus dados, na imagem do teu cartão de cidadão, na imagem da tua cara, a saber a tua morada, sei lá, uma data dessas coisas para tentar cruzar informação e saber que realmente és tu. E eu acho que isso que estás a propor é uma coisa desse género e talvez até a um extremo. Eu acho que logo aí, na prática, há muitas pessoas que não iriam querer aderir. Isso podia também ser uma forma de filtrar muitas pessoas, é um facto. E depois, isso aí que estás a propor é algo que é de um autoritarismo imenso, não é? Se nós pensássemos, por exemplo, no governo, na vida do dia-a-dia, na rua, física, e de teres uma polícia que está constantemente a ver e que tem um acesso imediato. Eu não estou a dizer neste momento para haver alguém que vá controlar, para haver uma PID que vai controlar o que tu dizes ou o que tu não dizes. Estou a dizer, numa primeira fase, esta coisa de tu estares identificado com aquele discurso, se calhar já te faz não dizer certas coisas e teres alguns limites que na vida real tens. Tu não vais chegar à beira de uma pessoa e vais dizer aquelas coisas todas que muita gente escreve nas redes sociais. Por um lado, sim, isto dava para 500 episódios. Eu acho que nas redes sociais, tu tendo um registro, ainda torna mais complicado a coisa. Eu lembro-me de uma situação acho que era de pilotos de Fórmula 1, em que houve lá uma situação qualquer, porque eles têm os microfones, acho que estão sempre ligados, ou estão quase sempre ligados, e de repente um dos pilotos mandou vir com um outro que quase tocou nele, ou que tocou no carro dele, e deu-se um palavrão, ou qualquer coisa, mandou dar uma volta e tal. E na press conference depois, na conferência de imprensa depois, eles... Os jornalistas naturalmente quiseram usar aquilo e tornar aquilo uma história.
E o piloto que recebeu os comentários do outro gajo interrompeu e disse: não, deixa-me responder eu. E disse aos jornalistas: vocês não façam disto uma história. Tipo, e nós estávamos numa situação quente de corrida, estressados, a focar, a tentar fazer o nosso melhor, não sei o quê. Se não houvesse ali microfones, ninguém sabia que o outro, nem sequer eu sabia que ele tinha dito isso. E estava tudo bem. A minha sugestão era tentar, e acho que não ia resultar muito bem à partida, mas passavam por ideias. Não passava por ideias do género tentar resumir de alguma forma aquilo que é a lista de conteúdo que te aparece. Para passar menos tempo? Sim, tipo, usar a inteligência artificial ou o que seja para resumir de alguma forma aquilo que são as 5 publicações que os teus amigos e mais chegados e não sei o que, as pessoas que tu escolheste. Olha, este dia, esta semana ou este mês aconteceram estas coisas que foram fulcrais para estas pessoas. Pronto. Portanto, em 5 minutos, em 10 minutos, tu consegues realmente estar informado, consegues estar em rede, não é? Conectado, sentir isso. Tens aqui mais algum conteúdo que eu encontrei que acho que é recomendável, não sei o quê. E a partir de 20 minutos, 30 minutos naquele dia ou qualquer coisa, dizer: epá, dude, vai fazer outra cena. Tu já fizeste o que tinhas a fazer aqui, já conectaste, já viste algumas coisas, já aprendeste umas cenas, vai a tua vida, não é? E eu acho que se fosse uma coisa assim mais saudável, eventualmente pudesse não ter tantas repercussões. Portanto, vamos ler um excerto de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Podias fazer o favor de me dizer para onde devo ir a partir de agora? Isso depende muito de para onde é que queres ir, disse o gato. Não me importa muito onde, respondeu Alice. Então também não importa por onde vais, disse o gato. Desde que chegue a algum lado, explicou Alice. Oh, com certeza que chegas, disse o gato, se andares o suficiente.